Abram a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Vamos meditar um pouco aqui hoje. Essa noite, já vou combinar uma coisa aqui com os irmãos, que eu vou bem devagar, que o tempo também não vai ser muito, então, se não der tempo, terminar hoje, faça esse estudo aqui em 2 vezes, numa próxima oportunidade que o Pai der, a gente termina ele. Então vamos bem devagarinho, conforme o Espírito Santo for nos conduzindo. Eu creio que não vai ficar, não vai pairar nenhuma dúvida no coração dos amados, no coração dos ouvintes, né? Porque não sou eu que vou revelar essa palavra no coração daqueles que estão ouvindo, mas isso é trabalho do Espírito Santo de Deus, e conforme está escrito, nós temos que crer com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, Jeremias 2,13, antes de ler aqui o texto, o título desse nosso estudo de hoje é A Mim Me Deixaram, conforme está escrito aí no Jeremias 2,13. O meu povo fez 2 maldades. Então, a primeira, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas. E a segunda é o quê? Foram e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, ó Pai, por esse momento. Pai, estou aqui, Pai. Que o Senhor usa-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Pai, como está escrito na tua palavra, Pai. Que ao abrir da minha boca, rios de águas vivas possam fluir, Pai, do meu interior, Pai. Isso para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Também coloco, Pai, cada irmão, Pai, que aqui está presente, aqueles irmãos e irmãs que irão ouvir futuramente essa palavra, assim sendo da tua vontade, ó Pai, para que o Senhor prepare, Pai, o coração de cada um deles, para que a tua palavra, Pai, que é a boa semente, caia no terreno fértil, preparado pelo Senhor e para o Senhor. Que não fique nenhuma dúvida no coração daqueles que a ouvirem, ó Pai. Que essa palavra possa gerar vida para a tua glória e para o teu louvor, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, reparei uma coisa nos últimos dias, que a palavra não tem sido outra. Jesus está voltando. Temos que estar preparados para essa volta de nosso Senhor. Quarta-feira, teve um estudo aqui sobre o quê? O Zai, né? Sobre o fermento dos fariseus, a doutrina dos fariseus. Hoje pela manhã, exortação da palavra, para nós estarmos no reino, a maneira como nós nos adentramos ao reino, e que devemos também permanecer nesse reino, e os cuidados que nós temos que ter. Ontem à noite com os jovens também não foi diferente. Foi sobre o quê? Sobre estar alerta, estar atento o tempo todo. E só tem um meio, só tem uma maneira de nós estarmos alertas, estarmos atentos, estarmos preparados realmente para que nós possamos permanecer de pé naquele dia. É no dia da volta de nosso Senhor. E essa maneira é não deixar o manancial de águas vivas, porque esse erro não vem de hoje, esse erro vem de muito tempo atrás. Às vezes alguém pode ouvir, vocês aqui não, mas de repente alguém pode ouvir futuramente e até questionar: ah, mas isso aí foi há tanto tempo atrás. Realmente foi. Confere aí na Bíblia de vocês mesmo, vai estar em Jeremias, depois nós vamos voltar para aí, tá? Mas em Jeremias 36, 1, 2 e 4, vai falar que foi lá por volta dos anos 605 a.C., quando Jeremias estava preso. Jeremias estava lá na prisão, no calabouço. Ele começou a ditá-lo a Baruque. Então não foi ele quem escreveu, ele falou para Baruque, conforme aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Vou estar falando que vocês vão acompanhando aí, está na Bíblia de vocês. Aí no 4º ano do reinado de Jeoaquim, quando iniciou-se efetivamente o ministério do profeta, e Deus lhe ordenou que escrevesse tudo aquilo que o Senhor lhe havia revelado. Então essa foi
a experiência de Jeremias, né? Então, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, quando estava lá na prisão, no calabouço, o Senhor se manifestou a ele, se revelou a ele e falou para ele. Ele ditou tudo para Baruque, e Baruque foi escrevendo tudo conforme o Senhor tinha dito para Jeremias. Por volta dos anos 605 a.C. Que tempo, né? Aqueles que gostam de pesquisar, procura depois para ver se já não pesquisa como é que era naquela época. Nós vamos ver uma coisa que era bem diferente dos dias atuais. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ver aqui lá no passado, mas também sempre, eu gosto de pegar sempre lá no passado e trazer para os nossos dias atuais. E vejo que é assim que tem que ser na palavra de Deus, na nossa vida, nossa caminhada espiritual. É porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ainda bem, né? Glórias a Ele por isso. As maneiras, mudou as maneiras como Ele age, mas os meios não. Ele continua agindo, tendo os seus mesmos meios. Só as maneiras que são diferentes, mas os meios, os métodos são o mesmo, né? Então isso fica também bem claro na sua palavra. Então, o povo deixou o Senhor. O povo deixou a fonte de água viva. E, além de cometer esse mal, um terrível mal, eu vou ler aqui, quer ver? Jeremias, volta lá agora vamos ler o 2:11. 2:11 vai falar assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, que fica bem claro nesses textos que nós já lemos, que o Senhor Deus está falando para quem? Não é para o mundo, é para o povo dele. Por quê? Porque o mundo não quer saber do Senhor. Então, é para o povo dele. E o povo dele que fez isso. O povo dele virou as costas para o Senhor, deixou o Senhor. E não bastasse deixar ele, foi cavar cisternas rotas, que não armazenam água. Nós vamos ver bem certinho o que é isso, cisternas rotas aqui. Foi muito falado hoje pela manhã, que outrora nós vivíamos como? Em trevas. Outrora nós éramos desobedientes. Outrora nós éramos isso, outrora nós éramos aquilo. Resumindo, outrora nós éramos escravos do pecado. Ainda bem que o Senhor, através de um sacrifício único, perfeito, bendito, em Cristo, lá na cruz, Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos erradicou, nos tirou pela raiz desse mundo malvado, desse mundo perverso, e nos radicou aonde? No reino do Filho do seu amor, em Cristo. Aleluias por isso. Então, e nós, quando nós vivíamos, sendo ali escravo do pecado, dominado pelo pecado, nós não queríamos trocar essa vida que nós vivíamos, ou queríamos, mas não queríamos. É o que a palavra está dizendo aí, ó. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não são deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Às vezes quando a gente pensa assim já de idolatria, já vem à nossa mente o quê? Dos católicos, né? As imagens de escultura. Tudo bem, a Bíblia fala que aqui também não é de nenhum valor. Eu não sei o que estou dizendo, a Bíblia diz. Mas agora em nós, a Bíblia fala aqui, resumindo, o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo no meu coração. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser um jogador de futebol, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que ocupe o lugar de Cristo no meu coração é idolatria. Então, isso nos impede o nosso relacionamento para com o nosso Pai. E acontece uma coisa mal, uma coisa muito amarga, se nós deixarmos o Senhor nosso Deus. Esse texto está aí mesmo em Jeremias 2,19, pode conferir aí, ó. Fala assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Agora preste atenção no que fala aí, ó. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é
deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Mas então deixar o Senhor é um mal terrível, um mal enorme, e é muito amargo deixar o Senhor, deixar o manancial de águas da vida. A própria palavra diz. E quantos de nós tem experimentado isso? Quantas vezes nós já não experimentamos isso na nossa caminhada cristã? Quantas vezes nós não deixamos o Senhor? Quantas vezes nós não viramos as costas para o manancial de águas vivas? Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso. Ele dá corda, porque Ele sabe até onde que nós podemos ir. Nós que somos teimosos, somos cabeça duras, e por isso nós sofremos. Outro texto é mesmo em Jeremias 17:13, diz assim a palavra do Senhor: o que acontece com aquelas pessoas? O que acontece comigo? O que acontece com você se você abandonar o Senhor? Então, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. Agora preste atenção no que está escrito: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então tem. Todos aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. E não basta ser envergonhado, o que mais que o Senhor vai fazer? O Senhor vai escrever o nome dessa pessoa que abandona Ele no chão. Isso quer dizer o quê? É só a gente escrever o nosso nome lá na terra para ver quanto tempo vai durar, né? Vai passar bem breve. É o Senhor que está dizendo. E tudo isso por quê? Porque abandonaram a Ele, a fonte das águas vivas. Agora, por outro lado também, lá em Romanos 10:11, não precisa abrir, vou estar citando aqui, porque para nós não sair daí de Jeremias. Sei que alguns amados já devem saber o que está escrito lá em Romanos 10:11, né? Fala assim, ó: porque está escrito, ainda bem que está escrito, todo aquele que nele crer não será confundido, não será envergonhado. Então, se aquelas pessoas que deixam o Senhor serão envergonhados, agora aqueles que crer nele não será envergonhado. É lógico, né? Ou é uma coisa ou é outra. Ainda bem, mas agora é todo aquele. Não é fulano deixar ou ciclano, não. É toda pessoa que deixar o Senhor será envergonhado, cairá no esquecimento. Agora, por outro lado, todo aquele que crer nele não será envergonhado, não será confundido, não será esquecido, né? Jeremias 14, do 1 até o 3. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Agora o 2. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Agora preste atenção nesse versículo 3 aí, que é o que interessa para nós aqui. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Eles não acham água, o que acontece com eles? Voltam com seus cântaros vazios, voltam com suas vasilhas vazias e decepcionados e confusos. Daí eles cobrem a cabeça. Estava lá naquela época. Os poderosos pegavam seus criados, mandavam eles ir buscar água. Saía com as suas vasilhinhas ali. Iam, não encontravam água, e o que acontecia? Voltavam com a vasilha vazia. E daí eles voltavam decepcionados, voltavam tristes, voltavam confusos, e ainda cobriam a cabeça ali de vergonha. Vamos meditar um pouco nisso aqui. Escrevi algumas coisas aqui. Li esses textos aqui para nós adentrarmos, agora vamos comentar um pouco aqui. Então, essas palavras foi dada numa época em que não havia água encanada.
É lógico, né? Ano 605 a.C. Então, como é que era? Vejo que hoje em dia, se a gente for começar a analisar o tempo atual e esse tempo 605 a.C., tinha bem pouca coisa que nós temos hoje, né? Então, as dificuldades eram bem maiores. Então, agora essas necessidades também causavam uma coisa no povo. Todos os dias eles tinham que ir aonde? À fonte, para buscar água. Todos os dias, né? E tinha as fontes ali que eram muito longe. Nós vamos ler aqui, peguei, se não me engano, 3 fontes ali, 2 cisternas para dar de exemplo. E as pessoas, além de ir caminhar ali muito longe, levavam ali os rebanhos inteiros também, né, para tirar a água ali da fonte, do poço, e dar para matar a sede ali dos animais. Então daí o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham um pouquinho de dinheiro, que tinham condições, iam e faziam o quê? Cisternas. Cisterna é o quê? É um buraco que eles cavavam lá no chão. Em lugar que não tinha nem terra, só pedra, eles cavavam na pedra também. Então, e o que acontecia com isso? Qual era o objetivo dessas cisternas? A juntar água. E a água da chuva, é lógico, né? Porque não tinha água, mas eles sabiam que um dia ia chover. E com isso, quando chovia, enchia aquelas cisternas de água. Só que essas cisternas, elas às vezes até retia água, mas era por bem pouco tempo. Chegava um determinado momento, se demorasse muito para chover, aquela cisterna ia ficar vazia de novo. E às vezes quando estavam esculpindo nas rochas também, às vezes batia muito na rocha, que a rocha lascava. Daí não segurava a água. Eles colocavam a água lá, quando menos esperavam, já estava vazia, né? Cisternas rotas, cisternas que não retêm a água. Isso era a realidade deles. E agora, e trazendo para a nossa vida espiritual, será que nós não estamos do mesmo jeito que eles? Então, nós temos uma fonte que é quem? Deus. Nós temos um livre acesso. A palavra fala que quando Jesus ali entregou o Espírito dele, lá na cruz, fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. Aí quando o véu foi rasgado de cima a baixo, o que foi dado para nós? Um livre acesso ao trono da graça. Então nós temos um livre acesso à fonte. Agora, por que então que eu não vou à fonte diretamente eu mesmo? Todos os dias, tá? Nós precisamos. Agora, nós, sei lá, depois nós vamos ver mais adiante que 2 itens que eu coloquei aqui, o porquê que nós abandonamos o manancial, a nascente de águas da vida. Mas nós vamos chegar lá. Então, na nossa caminhada diária, em busca de uma fonte. Desta forma também, essas pessoas que cavavam ali as suas cisternas, eles tinham o quê? Tinha assim um certo tipo de regalia, vamos pôr assim, um conforto, de eles não precisar ir todos os dias até a fonte. Vamos lá, que eu tinha um campo, vamos voltar lá atrás, vamos ser mais prático um pouco aqui, né? Eu tinha um campo e a fonte era bem longe do meu campo. Então todos os dias eu tinha que caminhar ali 1-2 quilômetros ou mais para quê? Levar todo o meu rebanho lá para beber água. Já pensou? Todos os dias. Daí não, faço uma cisterna, ali vou ter água, choveu, encheu a minha cisterna de água. Então todos os dias eu não vou mais precisar ir lá na fonte, eu vou ali na minha cisterna. Pega a água, alimento o meu rebanho, muitas vezes até tomava aquela água, mesmo sendo uma água não boa para o consumo, né? Uma água imprópria, não tão boa quanto a água da fonte. Mas ele, para não ir na fonte, pegava dali mesmo e tomava, e alimentava todo o rebanho. E daí? Às vezes alguém pode estar perguntando: ô Valdir, onde você quer chegar? Mas vamos ver, vamos andar um pouco aqui e a palavra vai nos mostrar. Então, desta forma,
eles passavam a não depender mais da fonte, né? Estamos falando aqui. Por quê? Porque eles já tinham ali as suas cisternas, de onde buscar. Embora a água da cisterna não tenha a mesma qualidade do manancial. Agora tinha uma coisa em referência ao manancial, à fonte. A cisterna era mais prática, né? Não exigia tanto esforço, não exigia, por exemplo, eles caminhar aqueles quilômetros de distância e ir de volta, todos os dias. Vou dar uns exemplos aqui dessas cisternas que a Bíblia fala. Vou só citar aqui, os amados conhecem, para nós ganhar um pouco de tempo aqui. Gênesis 24 vai falar de uma fonte do quê? Tem uma fonte que vai falar sobre Abraão manda o seu servo à cidade de Naor, na Mesopotâmia, para buscar uma esposa, Rebeca, para seu filho Isaque. Numa tarde, o servo fez os camelos ajoelhar fora da cidade, junto a um poço de água, ao tempo que as moças saíam a tirar água, e disse: olha a oração do servo de Abraão: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela quem eu disser: abaixe agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E sucedeu que antes dele acabar de falar, eis que Rebeca saía com seu cântaro, né? Então, e daí é só ler a história que vai ver que maravilha que é. A outra fonte está em Gênesis 29, que vai falar de quem? Jacó e Raquel. Vai falar que havia uma fonte, havia um poço e uma grande pedra sobre a boca do poço. E ali, ao redor daquele poço, se juntava quem? Todos os rebanhos, diz ali, está escrito. Eles removiam a pedra e davam de beber às ovelhas. Eles tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço. Outra fonte. Tinha que andar ali. As pessoas vinham de todo o vilarejo ali nessa fonte. E ali foi o encontro de Jacó e Raquel. Depois a história completa está lá, né? E outra fonte está lá em João 4, bem conhecida, né? Que é essa mesma fonte, a fonte de Jacó, que fala de Jesus e a mulher samaritana. Agora eu quero colocar aqui duas cisternas. Gênesis 37 e 24 vai falar do que? José. José é jogado por seus irmãos em uma cova, uma cisterna. Porém a cova, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Então eles tentaram ali, no momento, fazer um mal para o seu irmão. Mas nós sabemos, no decorrer da história ali, o final, que o Senhor transformou esse mal em bênção, né? Outra cisterna foi com o próprio Jeremias, lá em Jeremias 38:6, que vai falar o quê? Jeremias é lançado na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, então bem embaixo da guarda, no porão, né? Eles desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Então, meus amados, em determinados momentos, uma fonte passa a ser uma cisterna. Às vezes cava ali um poço, pega uma mina d'água, só que não é muito forte, né? Por um determinado período tem água, é uma fonte, mas chega no momento em que aquela fonte seca e passa a ser uma cisterna. Isso tinha muito lá no passado também, foi o que aconteceu na vida de José, quando os irmãos dele jogaram ele lá. Tinha uma cova, um buraco aberto lá, uma cisterna, fala que nela não havia água, uma cisterna seca. Se já no caso de Jeremias, estava lá, a água tinha acabado, mas tinha uns requisitos lá ainda no fundo, tinha o que? Tinha lama. Tanto é que fala que Jeremias ficou todo enlamaçado lá, nessa cisterna. Muito bem. E com isso, meu amigo, se cumpre o que está escrito lá em Neemias. Você não precisa ir lá olhar. Neemias 13:2, também Deuteronômios 23, de 3 a 5.
que fala ali que quando os amonitas e os moabitas contrataram Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel, o que aconteceu? O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, converteu ali aquela maldição em bênção. E assim, eu vejo que eu tenho pena de uma pessoa que tenta alguma coisa, lança alguma maldição contra um filho de Deus. O filho de Deus é bênção, porque o Senhor vai transformar essa maldição em bênção. Agora depois o Senhor fala, né, que dele é a vingança. Então nós temos que pagar o mal com o bem, vencer o mal fazendo o bem. Por quê? Porque dele é a vingança, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Hoje em dia, o mesmo acontece conosco na vida espiritual. Ao invés de irmos à fonte, Deus, o manancial, todos os dias, o que acontece? Nós nos satisfazemos com a água parada, ou seja, com experiências antigas que tivemos com Deus, ou que outros tiveram e nos contaram, com livros, com estudos pela internet e etc. Preste bem atenção, vou repetir isso aqui para que depois ninguém fala que o irmão está falando que não é para nós lermos livro, que não é para nós assistirmos ali um estudo pela internet. É precioso, né? E precisamos, é para o nosso bem. A palavra fala lá em 1 Tessalonicenses, se não me engano, 5:21, não precisa abrir, mas fala o quê? Que é para nós examinar tudo e reter o bem, reter o bom, o que é bom. Então agora nós não podemos ficar só com as nossas experiências antigas que nós tivemos com o Senhor. Nós não podemos ficar só com as experiências que os outros irmãos têm com o Senhor, fica passando para a gente. Nós não podemos ficar somente com a leitura dos livros. Nós não podemos ficar somente com os estudos ali que a gente assiste pela internet. Por quê? Assim como também nós não podemos ficar somente com o estudo da palavra. Ô irmão, o que você está querendo dizer? Eu não vou mostrar aqui, na palavra, porque quando isso acontece, quando o nosso relacionamento com o Senhor está tão somente nesse ramo, nesse campo, leitura, assistir, né, sem ter realmente comunhão com o Senhor, né, relacionamento com o Senhor, nós estamos nos alimentando dessas cisternas rotas. E nós nos tornamos automaticamente também o quê? Cisternas rotas também. Né? Então isso não vai gerar vida em nós. Isso tudo pode até ser verdade. Contudo, esta não é a vontade de Deus para nós. Então não é da vontade de Deus para nós que nós fiquemos só nos alimentando das experiências dos outros. Que nós ficamos vivendo da minha experiência que eu tive com o Senhor lá no passado. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Apocalipse 21:5 fala: eis que faço nova todas as coisas, né? Ele é novidade de vida, Ele é vida nova a todo instante. E agora, assim como Ele é, nós também temos que ser. Porque Romanos 6:4 vai falar o quê? Portanto, vamos, deixa eu ler aqui certinho para os amados, Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que nós fomos sepultados com Ele na morte? Pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, aconteça o quê? Assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se Cristo é aquele que faz nova todas as coisas, que vive uma vida nova a todo momento, se eu estou nele, Ele está em mim, eu também agora tenho que viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e novas todos os dias. Então, daí para que eu vou ficar vivendo de experiências antigas, de experiências alheias, se eu posso ter o meu relacionamento com o Senhor dia a dia? É isso que o Pai quer de nós, que nós nos relacionemos com Ele. Essa é a palavra que tem sido falada: permanecei nele.
Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, meus amados, agora nós somos cabeça dura, né? Cabeças de bagres, como diz um amado irmão nosso. Somente indo à fonte todos os dias, nós precisamos, carecemos disso para que nós possamos viver em novidade de vida. Nós precisamos ir à fonte todos os dias, ter esse relacionamento com o nosso Pai todos os dias, né? E o Senhor Jesus não fez outra coisa a não ser nos chamar, nos convidar para termos esses momentos de comunhão para com Ele, né? E é constante. Um exemplo está lá em Mateus 6,11, na oração do Pai Nosso. Como é que fala lá? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então não é para dar para a semana inteira, é para dar hoje, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nos dá a ideia do quê? Todo dia eu vou ter que ir na fonte para pegar, né? Lá em Êxodo 16, 19 e 20, não precisa abrir, mas fala do maná. E alguém lembra como é que era o maná? Era todo dia também, né? Senhor, a ordem que o Senhor deu para o povo foi a seguinte, ó: Deus orienta o povo a não armazenar o maná para o dia seguinte. E o que acontecia com aqueles que eram desobedientes, que pegava para o outro dia? Fala que ia no outro dia, lá estava tudo estragado, estava podre, cheio de bicho, né? Então temos que ser obedientes à palavra. Ah, mas eu não consigo, eu também não. Mas se eu criar conforme está escrito, aquele que pode está em mim, habita em mim, e Ele vai me capacitar para que eu obedeça a palavra. Agora, nós brasileiros, fala dos brasileiros, né? O brasileiro é muito inteligente, né? Tem gente aí que fala que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Acho que todo mundo já ouviu falar isso, né? Vai ver cada situação difícil, mas sempre acha um meio assim de se sobressair. E existe algumas pessoas, uns caras assim meio espertos, que acham que é possível driblar também esse princípio da busca diária de comunhão para com o Senhor, né? Então, mas como assim, irmão? Como é que eu vou driblar, né? Tem pessoas que eles tentam driblar o Senhor, esse princípio de comunhão, de relacionamento com o Pai todos os dias da seguinte forma: criando seus próprios reservatórios, criando as suas cisternas. Ele acha que, por exemplo, tem pessoa que a semana inteira ele não ora, a semana inteira ele não adora, a semana inteira ele tão pouco lê a Bíblia, e daí fala assim: não, eu indo uma vez por semana lá no culto tá bom, eu vou me abastecer, eu vou abastecer a minha cisterna, a minha reserva, para quê? Para a minha caminhada diária com o Senhor. Então não tem como, né? Não é isso que o Pai quer de nós. Ele quer que nós tenhamos comunhão, relacionamento com Ele todos os dias, né? Carregando, levando sempre por toda parte o quê? O morrer dele. É a única forma pela qual a vida de Jesus vai se manifestar através da minha vida. É eu levando, carregando, né? Então, uma vez que o Pai me levou a crer que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, mediante a palavra, eu estou unido a Cristo. Então não tem como me separar dele, né? E daí? Então, outra ideia também que nos dá aqui, ó. A fonte nos dá a ideia, nos retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também a fonte nos retrata, nos exprime a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos água e que podemos dar preferência à água fresca. Olha a vantagem de nós buscarmos diretamente da fonte. É que nunca vai faltar água. Essa é a certeza daquele que se alimenta, que busca da fonte. Enquanto que, ao contrário, aquele que se alimenta da cisterna, um dia ele sabe que também a água vai faltar, vai acabar. E daí? Por isso que, quando eu me alimento somente experiências passadas, experiências dos outros, leituras, vendo cultos pela internet, né? Mas amanhã ou depois eu já vou estar com sede de novo. Precisamos essa necessidade todos os dias
nós estarmos diante do Pai. E como nós somos falhas nisso, né? Não adianta a gente querer falar que não é, porque nós vamos estar sendo hipócrita. Então a gente pensa que é alguma coisa, e quando você vai ver, poxa, que meu irmão falou, né? Como que a gente está bem longe disso. Eu desafio a qualquer um de vocês aqui, daqueles que ouvirem futuramente aí, a ter um momento com Deus, ter relacionamento com o Senhor e tentar passar para os outros. Não consegue. Vai faltar palavras para você expressar aquilo que o Pai te revelou. Eu tenho certeza disso, né? Jamais vamos conseguir expressar aí, sei lá, vou ser bem otimista. Acho que a gente não vai conseguir expressar aí 50% daquilo que o Pai revelou para a gente, né? Os irmãos que têm essas experiências sabem o que eu estou falando. Faltam palavras para a gente expressar aquilo que o Pai revela para a gente. A gente pode ficar procurando o tempo todo, mas não vai achar. Então, meus amados, eu faço uma pergunta aqui. Responda a cada um para si mesmo. Qual a diferença? Eu já respondi isso aqui, mas vou fazer. A diferença entre beber da fonte ou de uma cisterna? É que quem bebe da fonte sempre terá água, e quem bebe do reservatório acaba ficando sem. Então, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui e vemos, por que será que nós nos afastamos da fonte? Por quê? Se eu sei que na fonte a água nunca vai acabar, por que eu me afasto da fonte então? E eu coloquei aqui estudando diante do Pai aqui, dois itens, do porquê que nós deixamos a fonte. Primeiro é que nós valorizamos mais a água do que a fonte. Aquelas pessoas lá no passado, elas não estavam dando tanto valor à fonte, mas o que? A água que eles tinham ali na cisterna deles, certo? Então, hoje existem muitas pessoas, coloquei crentes aqui, não vou mudar para pessoas, buscando o quê? Experiências sobrenaturais como profecias, curas, prosperidade, etc. Essas coisas que a gente tem ouvido por aí, na maioria, infelizmente, na maioria das igrejas, entre aspas, vamos colocar aí, né? Então, é errado? Não é errado, é até bom isso, né? Agora não é o que o Pai espera de nós, né? O que Deus quer de nós é que tenhamos de novo um profundo relacionamento para com Ele. Agora tem uma coisa em comum nisso, a água. A água é o que Deus usa para nos manter por perto. Então lá no passado Deus usava o quê? A água. A água era o motivo do povo estar sempre lá na fonte, certo? Então para nós também, não mudou. Deus continua usando o quê? A água para nos manter por perto dele. E nós sabemos que a água é o quê? A água é a palavra, né? Ele diz assim, ó, quando buscamos somente a água e nos esquecemos da fonte, não chegamos à verdadeira adoração e acabamos amando mais a bênção que o abençoador. Então, quando nós damos mais valor à água, quer dizer que nós estamos querendo o quê? Dando mais valor ali à água do que o abençoador, a bênção. É o que as pessoas fazem hoje em dia, em outras palavras, né? As pessoas estão em busca de bênçãos. Onde que prega cura, que prega prosperidade, está cheio de gente. Estão dando mais valor àquilo ali. E não estão dando valor àquele que é o abençoador, aquele que é o dono de todas as bênçãos, é aquele que é o dono do ouro, o dono da prata. Agora, como eu disse, a palavra é a água. João 3,5, Jesus falando ali com Nicodemos, fala o quê? Em verdade te digo, que não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 5,39, as Escrituras dizem assim, ó, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o perigo de nós ficarmos só na letra, por isso que eu falei ali atrás, né? No 5,40 fala assim, ó, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então a vida não está aqui, a vida está no Deus que a Bíblia testifica, é em Cristo, é Jesus, é o foco das Escrituras, é Ele. As Escrituras nos apontam para quem? Para Ele, né? Não tem outro. Então é Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser
por ele. 2 Coríntios 3,6, a parte B, o finalzinho, fala assim: a letra mata e o Espírito vivifica. João 6,63, o Senhor Jesus fala o quê? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta, nada aproveita. Agora as minhas palavras, ele fala, as palavras dele, tudo aqui é a palavra dele, são Espírito e são vida. Olha o perigo de nós ficarmos só com a letra, só com a palavra. Nós vamos ficar aí uns crentes cheios de conhecimento, como tem muitos aí, mas com pouca realidade de vida. Então, esse é um dos motivos. Também outra coisa que fica bem clara, meus amados, é que, na realidade, é impossível com uma pessoa estar com Ele, estar em Cristo, e não ser abençoado. É ou não é? Foi cantado um louvor aqui, né? Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares, nas regiões celestiais, em Cristo. Então é impossível uma pessoa estar nele e ele na pessoa, essa pessoa não ser uma pessoa abençoada. Vou tratar esse outro item aqui e nós vamos parar, e numa outra oportunidade a gente continua, se assim for da vontade do Pai. Outro motivo que nós abandonamos a fonte é comodismo. Alguém pode até contestar, mas fica bem claro. Para que buscar água todos os dias? Como eu disse, lá, qual é a época em que Jeremias estava falando com o povo? 605 a.C. e hoje para nós aqui. Tantas mordomias que nós temos, para que nós vamos ficar aí? E nós estamos vivendo um momento assim, vamos supor, privilegiado, para ficar em casa, não é para sair de casa, ou é um motivo que muita gente queria para não vir se reunir como igreja do Senhor, Então, não, mas vai, assiste o culto pela internet. Recentemente o irmão Romeu deu uma palavra sobre isso, o perigo de ficar se reunindo só através do culto ali da internet. Então é uma tática assim, o inimigo que nós temos, ele é muito esperto. Tem uma astúcia assim que a gente nem imagina. O irmão Cláudio sempre fala, o diabo não tem pressa. Tem planos aí de 5, 10, 20, 40 anos para a vida de cada um de nós, Então, quando a gente menos espera, ele vai minando. E são tantas distrações que tem, para quê? Para nos manter desfocados do Senhor e da sua palavra. E a gente vai caindo nessa, a gente é bobinha, a gente vai entrando, Então temos que estar muito atentos. Por isso que a palavra de Deus fala assim, Paulo fala que ele teme, que assim como a serpente enganou a Eva, que ela também nos engane, nós sejamos separados da simplicidade que há na pessoa de Cristo. Apocalipse 2, 4, 5. Isso tudo nos indica essa independência, essa mordomia, esse comodismo, nos leva a olhar para a palavra que nós precisamos voltar a quê? Ao primeiro amor, às primeiras obras, Quando buscávamos ao Senhor sem reservas, ou aquela igreja primitiva, que fala ali em Atos, como é que se reunia? Era todos os dias, quando não estava no templo, estava nas casas, era diária, constante a reunião, a comunhão, buscando direto da fonte. Aqueles que tinham mais que os outros vendiam e repartiam aqueles que não tinham. Então nós precisamos voltar esse tempo, voltar para o Senhor, voltar para a palavra, voltar a se alimentar direto da fonte, Porque a passividade do povo de Deus tem levado o quê? A igreja morta espiritual. Mas tem causado uma mornidão no meio da igreja do Senhor. Essa falta de compromisso para com o Senhor, esse comodismo, a gente não querer sair do nosso habitat, ficar ali trancadinho, fechar aqui tá bom, sem se preocupar com os outros. Tiago 4,8 fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Vou falar duas frases aqui, vamos encerrar, Beber do manancial é beber daquilo que emana direto da fonte,
de Deus, o Criador. E beber das cisternas rotas é beber daquilo que emana do homem, da criatura. Numa outra oportunidade, se o Pai nos permitir, a gente vai continuar a partir daqui. Tá? Tudo isso para a glória do Pai. Vamos ter um momento de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Pai, estamos parando por aqui hoje. Mas creio, ó Pai, que se for da tua vontade, em um outro momento, nós vamos estar dando continuidade, ó Pai, a esta palavra. E tudo isso, Pai, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Muito obrigado, Paizinho amado. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.